Olá, seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre nacionalidade. E para entender o assunto, vamos discutir a tese do doutor em Direito, Paulo César Rodrigues. Renúncia à nacionalidade brasileira, direito fundamental à apatridia voluntária. Tese apresentada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro como requisito parcial para a obtenção do título de doutor, sob orientação do professor doutor Daniel Gruenbaum e coorientação da professora doutora Carmen Beatriz de Lemos Rodrigues Tibúrcio. Patriota, você sabe, é alguém que ama a pátria e que deseja ser útil a ela. Mas e o apátrida? Bom, esse aí é aquele que perdeu a nacionalidade ou que oficialmente não tem uma pátria. Será que, pela lei, um nascido no Brasil poderia renunciar à nacionalidade brasileira e se colocar na condição de apátrida? E existe previsão constitucional para essa iniciativa? Quais seriam as consequências nesse caso? A discussão é agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça a doutora em Direito Internacional, Alice Rocha, e também o doutor em Direito Internacional, professor Rossini Correia. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. E eu já peço ao Paulo que faça uma exposição inicial para que a gente possa começar a entender esse tema que a gente vai discutir aí pela próxima meia hora. Seja bem-vindo, viu, Paulo? Tá ótimo, agradeço o convite. A minha investigação é sobre a possibilidade de renúncia à nacionalidade brasileira, considerado três situações específicas. A primeira é que não há previsão constitucional dessa perda por renúncia voluntária, chamada perda-abdicação. A segunda questão que deve ser trabalhada é a ideia de que a nacionalidade tem natureza jurídica de direito fundamental. E os direitos fundamentais, como se sabe, não são renunciáveis, não são expropriáveis e não são alienáveis. E a terceira situação é o fato de que o apátrida ostenta uma condição de vulnerável. Portanto, é uma tendência do direito a proteger não só a pessoa nessa condição, mas evitar que ela se coloque nessa condição ou que as circunstâncias a coloquem nessa condição. Portanto, investigar se seria possível, considerada a cláusula geral de liberdade da Constituição brasileira, ainda que não haja uma previsão expressa, de a pessoa, por um projeto seu, um projeto existencial, um projeto de vida boa, a sua própria dignidade, se ela pode, por vontade própria, se colocar na condição de apátrida, renunciando à nacionalidade brasileira. Não há problema algum em adquirir outra nacionalidade, perder a brasileira, isso é comum e usual no direito da nacionalidade no Brasil. A questão seria verdadeiramente se ela, para exercer esse direito, esse projeto existencial, se ela poderia fazê-lo, ainda que a consequência fosse se colocar na condição de apátrida. E se isso seria também um direito fundamental. Que motivação normalmente uma pessoa tem para renunciar à nacionalidade? Para essa colocação, seria por uma motivação política, por uma motivação religiosa, por uma motivação filosófica, por uma escolha existencial, verdadeiramente. Não gosto de ser brasileiro, não quero ser brasileiro e, portanto, se não tenho outra nacionalidade para resguardar a minha condição, me torno apátrida e isso não me incomoda. Há um caso curioso no Brasil, não é um caso de renúncia à nacionalidade, da modelo Elke Maravilha, que veio para o Brasil na condição de apátrida e aqui ficou na condição de brasileira naturalizada durante muito tempo e durante o regime de força dos anos 1970, ela perdeu a nacionalidade e nunca mais quis readquirir a nacionalidade como um símbolo, um marco daquele momento que ela viveu no Brasil naqueles tempos. Viveu no Brasil até 2016 como apátrida, protegida pelo direito brasileiro, protegida pelo Estado brasileiro e vivendo uma vida absolutamente normal. Paulo, vamos pedir então a participação dos nossos convidados, debatedores. Por favor, professora Alice. Eu agradeço a oportunidade de ter conhecido o seu trabalho, Paulo, te parabenizo o programa Academia por estar trazendo temas tão importantes para serem discutidos nesse ambiente. Eu confesso que quando eu peguei o seu trabalho, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu falei nacionalidade, uma tese em nacionalidade, porque a gente acha que é um tema que já foi tudo dito, sendo que a gente vê que ainda tem muito a ser trabalhado, porque é um tema de uma complexidade muito grande.
Alguns pontos depois até eu vou aproveitar a oportunidade de estar aqui conversando contigo e a gente pode trocar, né, umas figurinhas, mas um dos pontos que me chama a atenção, inclusive pegando o gancho da sua fala inicial, a motivação que leva a pessoa a renunciar. Porque a gente sempre vê aquele apego pela nacionalidade, sobretudo quando você está fora do seu país de origem, né? A gente sente aquela necessidade. E você mencionou alguns motivos, né? Filosóficos, espirituais, questão de escolha. Mas a minha dúvida é a seguinte: se o motivo para essa renúncia for claramente uma fraude, é para o cometimento de uma fraude, é para se desvencilhar de uma condenação, inclusive na esfera penal. E aí, é legítima essa renúncia? Eu posso continuar afirmando que essa renúncia é possível, mesmo que seja para configurar uma esquiva a uma situação fraudulenta? Bom, eu acho que nesse caso, o que se teria que utilizar é uma categoria do direito internacional privado, que é a categoria de fraude à lei como óbice e aplicação do direito estrangeiro. O direito internacional privado conhece a possibilidade de se adquirir direitos num ordenamento em que esses direitos são previstos de forma contrária àquele do ordenamento a que a pessoa está vinculada. À exceção da aquisição desse direito por fraude à lei, com o objetivo claro de fraudar a lei, o que comporta dois elementos, um objetivo, que é o próprio ato, e um subjetivo, que é essa intenção de fraudar. Eu acho que, nesse caso, se a pessoa claramente, se ficasse comprovado que ela se colocou nessa posição com o objetivo de fraudar a lei, então o Estado poderia desconsiderar, que é o que ele faz em outras situações de fraude à lei, desconsiderar a aquisição dessa nova condição. E aí acho que dessa forma se resolveria a questão. E acredito também que querer pagar menos impostos não seja uma possibilidade de fraude à lei. Aí a gente vê alguns casos, inclusive, aí no seu talvez seja trabalho. uma questão de um planejamento legítimo, ou até mesmo um abuso das formas, esticando um pouco o argumento, né, no direito tributário especificamente, mas hoje no mundo, na prática do mundo, não é considerado um comportamento ilegítimo, tanto é que muitos mudam de nacionalidade para evitar tributação. Faz sentido. Não é? Quem perde a nacionalidade volta nato ou naturalizado? Essa é uma grande discussão doutrinária e jurisprudencial no direito brasileiro que ainda não encontrou uma solução segura. Digo uma solução segura porque já há uma solução jurisprudencial. A extradição 447, de relatoria do ministro Nery da Silveira, afirma que a reaquisição é na condição de brasileiro nato. Mas a doutrina, notadamente o professor Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, que fala por todos os outros, digamos assim, afirma que a reaquisição só pode ser na condição de naturalizado. Uma vez perdida a nacionalidade nata, ela só pode ser readquirida na condição de um estrangeiro. O ex-nacional se torna um estrangeiro, o apátrida é um estrangeiro. O conceito estrangeiro é o de não nacional, seja ele francês, belga, paraguaio ou apátrida. Portanto, se ele é um estrangeiro, ele só poderia readquirir a nacionalidade, pelo menos para a doutrina, na condição de naturalizado. Mas o Supremo já disse isso uma vez, na extradição 447, e o ministro Marco Aurélio, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da extradição 1462, disse claramente que a nacionalidade é um direito fundamental, portanto, ela não é perdida. Ela não pode ser perdida. Embora o Supremo não tenha enfrentado assim novamente a questão, a tendência é que essa discussão seja reavivada e esse debate seja reacendido, se for o caso. Portanto, a jurisprudência do Supremo, com um único precedente, diz que deve ser readquirida de forma nata, e toda a doutrina diz que na condição de naturalizado. Paulo, vamos fazer um parênteses aqui rapidinho, só para, eventualmente, alguém que possa não estar entendendo em casa. Quando a gente fala apátrida, é alguém que não tem qualquer nacionalidade. Isso pode se dar de várias maneiras. Isso pode se dar porque a sua nacionalidade foi arbitrariamente retirada, que é o que aconteceu com os judeus alemães na Segunda Guerra Mundial. Isso pode acontecer com a extinção de um Estado. Portanto, a pessoa ostentava a nacionalidade de um Estado que não existiu mais. A nacionalidade é um vínculo jurídico-político de um indivíduo com um Estado soberano. Se aquele Estado não existe, a pessoa não tem mais a nacionalidade daquele Estado. Isso pode acontecer porque ela não preenche condições para aquisição de nacionalidade de qualquer Estado. Um Estado tem preponderância do direito do solo, ela não nasceu ali e ela não é filha de alguém que ostente aquela nacionalidade. Portanto, que é uma situação recorrente com os brasileiros nos anos 1990,
numa situação que foi conhecida como o caso dos brasileirinhos apátridas, porque nós não colocamos no texto original da Constituição de 88 a possibilidade do ius sanguinis registral, que era registrar o seu filho no exterior. E muitos jogadores de futebol foram para países europeus e tiveram seus filhos nesses países. Como eles não têm a preponderância do direito do solo, eles nasceram, por exemplo, na Espanha e não eram espanhóis, e não eram filhos de espanhóis, portanto, não eram nacionais daquele país. E também não eram brasileiros, porque não tinham nascido no Brasil e não podiam ser registrados lá. Então, isso também é um fato que enseja a apatridia. Interessante. Professor Rossini Correia, seja bem-vindo mais uma vez à TV Justiça. Faça a sua questão, por favor. Satisfação renovada estar no Academia e quero saudar o expositor pelo seu trabalho, né? E enfocá-lo de uma perspectiva que o aproxime da filosofia do direito. Sabemos nós que a identidade nacional ela é tardia na história, né? De nossa perspectiva do século XXI, nós podemos dizer que é uma aquisição recente, né? Esse fenômeno identitário, né? Segundo a nação que investe alguém da condição de patriota, né? Não existia na Antiguidade Clássica e muito menos no mundo feudal, né? É uma construção daquilo que se convencionou chamar marcha para o Estado moderno, né? Mas é verdade também que, em torno da Revolução Francesa, Immanuel Kant, nos opúsculos sobre a paz perpétua, sinalizou para a possibilidade de um mundo pós-nacional, né? Refletindo sobre a hipótese de uma federação de Estados livres, né? Com uma ampla circulação de pessoas, numa relativização das fronteiras, né? E é um fenômeno recente, mas de alta expressão, o fato de que, segundo as comunidades de nações, né, nós estamos vivenciando uma crise do Estado Nacional. A União Europeia é a expressão disso, né? Ela caminhará para formar uma identidade nova, a condição de europeu e não de nacional deste ou daquele país. É uma interrogação, mas é uma possibilidade. Segundo essa narrativa, seria possível nós vislumbrarmos, né, em perspectiva, o advento de um mundo de apátridas? É uma possibilidade. Agradeço enormemente a pergunta, acho que isso está verdadeiramente no cerne do trabalho, que é a ideia de para onde caminha o direito da nacionalidade, qual é a função do direito da nacionalidade no mundo moderno. Verdadeiramente, como o senhor expôs, a construção da ideia de vínculo é uma construção muito recente, do século XIX, dos nacionalismos do século XIX, porque naquele momento importava pertencer a um lugar, esse sentimento de pertença. Há uma passagem interessante e curiosa de Pasquale Mantini, que diz que o homem pode renunciar a tudo menos a sua nacionalidade, e se ele vivesse nos dias de hoje, verificaria o quanto isso não prosperou em termos práticos. As pessoas têm mudado de nacionalidade, não há nenhum julgamento moral com relação a isso. As pessoas adquirem novas nacionalidades, perdem as suas nacionalidades, adquirem as nacionalidades pelos mais variados motivos, para não ser tributado, enfim. Então, me parece que esse vínculo um pouco romântico do nacionalismo, esse sentimento de pertencimento, tem se desfeito. A ideia é saber o quanto é importante para fins de proteção e o quanto a pessoa pode abdicar dessa proteção. Mudando o que deve ser mudado, é como se dissesse que a garantia não pode ser usada contra o garantido. Impedir que a pessoa renunciasse à nacionalidade seria talvez uma visão paternalista de que o Estado precisa proteger a pessoa, que ela não pode se colocar no mundo na condição de não ostentar qualquer nacionalidade. Mas acho um debate filosófico relevantíssimo e importante. E o curioso é que estamos nessa época para viver e vivenciar isso acontecendo com o jogo correndo, digamos assim. Sim. Peço licença a você, Paulo, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema Renúncia à Nacionalidade Brasileira, direito fundamental à apatridia voluntária, com o expositor Paulo César Rodrigues e os convidados Alice Rocha e Rossini Correia.
Paulo, eu já faço aqui direto uma pergunta que é a seguinte: para onde caminha o direito à nacionalidade? Então, o trabalho tenta investigar se ainda faz sentido essa ligação do indivíduo com o Estado soberano como uma obrigação. A nacionalidade enfecha um grupo de direitos e obrigações. Dela decorrem direitos e obrigações. É necessário que eu me submeta a essa situação para usufruir desses direitos, ou eu posso renunciar a esses direitos, como, por exemplo, entrada no território, proteção diplomática. Eu posso deixar de exercer esses direitos? Me parece que sim. Com relação às obrigações, o que aconteceria com essas obrigações? O que acontece com qualquer pessoa que perde a nacionalidade? Elas deixam de existir porque o fato gerador das obrigações deixa de existir. A partir do que o professor falou, a ideia de que se a pessoa está ligada a um Estado soberano é muito recente na história, é uma ideia do século XIX. E o que nós estamos vendo é a transformação dessa ideia. Hoje parece não mais fazer sentido. É o exemplo do ator francês Gérard Depardieu, que é um ícone do cinema francês, e abdicou da nacionalidade francesa para se tornar belga por conta de tributação, abdicou da nacionalidade belga para se tornar russo por tributação. E se isso faz algum sentido que a maior expressão do cinema francês seja um russo porque não quer ser tributado? Ou seja, me parece que as pessoas não fazem mais questão dessa ligação e que essa ideia tem ficado um pouco no passado. Ela ainda existe, ela ainda é protegida pelo direito, mas parece estar se transformando. Essa questão de tributação está deixando o pessoal criativo, né? Professora Alice, por favor, faça uma questão. Então, Paulo, outro ponto que chama atenção, quando a gente fala de apatridie, quando fala de nacional, vem muito em voga a questão da vulnerabilidade, né? Tendo em vista que se busca essa nacionalidade por ter essa proteção, que implica numa série, né, eu costumo falar, onde quer que você esteja, no planeta ou fora dele, o Estado tem um dever de proteção, etc. E vem a questão das crianças que são adotadas. Então, eu tenho aquela situação da criança que é adotada. Eu vou até um país africano, eu vou até a China, eu vou até a Europa, adoto uma criança e trago para o Brasil. E tem a situação da criança que conseguiu vir ao Brasil e que eu adotei ela aqui. Ela é, né, uma criança que tá abandonada aqui no Brasil, eu adotei. E aí, numa parte da sua tese, você trata justamente da possibilidade dessa criança ser um brasileiro nato ou um brasileiro naturalizado. Então, partindo do pressuposto que os dois pais são brasileiros natos, que ela vai ter 2, 3 irmãos natos, essa criança ela seria aceita no seio familiar como um brasileiro nato ou como um brasileiro naturalizado, levando em consideração todo esse viés da vulnerabilidade e da necessidade de tratamento igual, constitucionalmente previsto, entre os filhos. Como que isso é tratado hoje, tanto do ponto de vista doutrinário, quanto jurisprudencial e a prática também, né? A gente vê que hoje, entre aspas, é algo que está bastante na moda, né? Para adotar crianças estrangeiras. A doutrina tende a ter uma visão mais protetiva, considerada a situação de vulnerabilidade, portanto, tenta construir a ideia de que essa criança adotada seria um nacional nato em comparação aos demais filhos. Aquela ideia de que a lei não pode distinguir entre os filhos, que é uma ideia expressa na Constituição e reproduzida no Código Civil. Acontece que a Constituição não permite que a lei distinga entre filhos, mas a Constituição, ela mesma, pode distinguir. E ela distingue, pelo menos para o ponto de vista da jurisprudência. E a jurisprudência, até agora, ou pelo menos nas Cortes de Apelação Federal, tem sido uníssona no sentido de que o adotado não é um brasileiro nato. E não é um brasileiro nato porque a linha C do inciso 1 do artigo 12 da Constituição da República fala em nascidos de pai ou mãe brasileira, não fala em filhos. Então, a escolha pela locução nascidos de e não filhos privilegiou o critério biológico numa distinção que a própria Constituição poderia fazer, notadamente se tratando de direito fundamental. Então, se há alguém que pode restringir direitos fundamentais, é a própria Constituição, e para a jurisprudência parece que ela verdadeiramente restringiu. Então, o adotado não é nascido de. A distinção que a lei não pode fazer, a Constituição faz. E se ela faz, ele seria um nacional. Mas isso talvez não fosse um problema grande, considerada a possibilidade de que também não se pode distinguir entre natos e naturalizados. A Constituição pode,
mas a lei também não pode distinguir. Então, é só essa criança que é filha de um nacional, que tem a sua naturalização extremamente facilitada, notadamente com a nova lei de imigração, adquirir a nacionalidade na condição de naturalizado, já que a lei não pode distinguir entre um e outro. Ok. Ô Paulo, é possível juridicamente renunciar à nacionalidade brasileira e como isso se dá, se for possível? Pois é, a burocracia estatal brasileira não conhece essa possibilidade em termos procedimentais porque não há uma previsão expressa na Constituição. Portanto, o caminho, em tese, seria o de manifestar essa vontade administrativamente, o que provavelmente ensejaria uma recusa, na medida em que não há previsão expressa, e, a partir dessa recusa, judicializar a questão, uma revisão judicial do ato administrativo, e aí sim tentar, com fundamento na cláusula geral de liberdade, obter judicialmente a renúncia à nacionalidade brasileira. Há um caso curioso, decidido no Espírito Santo, nos anos 1990, de meninos que tinham nacionalidade norte-americana e brasileira e pretendiam ingressar na Força Aérea Americana. Os Estados Unidos exigiram que eles renunciassem à nacionalidade brasileira, o que eles não puderam fazer administrativamente. Então, eles ajuizaram uma ação de mandado de segurança e o juiz, muito criativamente, embora não reconhecesse a perda da nacionalidade brasileira, reconheceu que eles manifestaram o desejo de renunciar à nacionalidade brasileira e expediu um provimento declaratório. Esse provimento traduzido é o que basta para o Estado estrangeiro, que eles manifestaram no Brasil o desejo de, ainda que isso não produzisse efeitos concretos. Interessante, hein? Professor Rossini, por favor, mais uma questão. Por favor. Em si, considerando que nós vivemos um cenário de crise do Estado, e esse cenário de crise do Estado não é nacional, é internacional. E diante de ondas liberais e neoliberais que empoderam cada vez mais o indivíduo, né? Será possível realizar-se uma aposta pascalina no sentido de dizer que esse empoderamento significa liberdade e essa liberdade do indivíduo vai conduzir a um crescimento de sua significação diante da autoridade do Estado, levando a poder cada vez mais buscar soluções desta natureza de renúncia à nacionalidade? Né? Soluções que satisfaçam os seus projetos pessoais. Os seus projetos pessoais. E isso se multiplicando em escala internacional, né? E confirmando essa liberdade do indivíduo diante da autoridade do Estado. A tendência de multiplicação disso? A mim me parece que a tendência do direito em geral é privilegiar a autonomia do indivíduo. E esse foi o caminho até aqui, o caminho civilizatório, o caminho da liberdade, que significa a desoneração de certas obrigações para com o Estado. Como a nacionalidade impõe certas obrigações, no caso brasileiro, por exemplo, a obrigação de votar, prestar serviço militar, me parece que a tendência é desonerar os indivíduos de algumas dessas obrigações para que ele se realize em sua plenitude, portanto, possa ter o seu próprio projeto de vida boa, sua própria escolha existencial, ainda que isso exija a desvinculação com o próprio Estado. Paulo, vamos falar aqui sobre essa renúncia à nacionalidade. Quem renunciar e não tiver outra nacionalidade fica desprotegido no Brasil. Eu acho importante a gente contextualizar o seguinte: quando a gente fala da pátria, do nacional de um país, a gente está falando de que proteção que ele tem, né, como cidadão, como nacional daquele país, né? E aí vem essa questão: se renunciar, estiver no Brasil, ele fica desprotegido? Absolutamente. Ele fica absolutamente protegido. No direito internacional, há duas grandes convenções das Nações Unidas sobre proteção dos apátridas, a Convenção de 1954, a Convenção de 1961, da qual o Brasil é parte de ambas as convenções. A nova lei de imigração, no artigo 26, traz a proteção brasileira do apátrida, é uma tradição do Brasil proteger o apátrida. O apátrida ostenta a condição de estrangeiro, por isso não se pode dar a ele um tratamento pior do que se dá a qualquer estrangeiro que tenha uma nacionalidade, e considerada a sua vulnerabilidade e as convenções de direitos humanos das quais o Brasil é parte também, o Brasil ainda tem uma proteção mais específica para a condição de apátrida. Então, ele fica de modo algum desprotegido. Ele tem toda a sua documentação, ele tem a facilitação da naturalização, se desejar
se tornar novamente um nacional, ele tem acesso à educação, saúde, como qualquer estrangeiro, ele tem a proteção diplomática no exterior. O Brasil confecciona um passaporte de cor amarela, que é o passaporte concedido aos apátridas para mostrar ao Estado estrangeiro que aquele não nacional está sob a proteção do Brasil. Portanto, não há nenhuma dificuldade que um outro estrangeiro enfrentaria na condição de apátrida. Ele pode muito bem viver e trabalhar no Brasil para sempre e muito feliz em realizar o seu projeto de vida no Brasil. Ótimo. Mais alguma questão, professora? Os filhos desse apátrida, eu fico pensando, nasceu aqui no Brasil, é brasileiro nato, né? Pelo ius soli. E se o pai quiser que o filho não tenha? Ele pode decidir isso para o filho até o filho ter os 18 anos? Já foi abordada essa questão? Não, me parece que não foi abordada, mas a mim me parece que ele não pode decidir. As questões referentes à nacionalidade são atos personalíssimos mesmo da teoria geral do direito civil. Essa é a razão pela qual a opção de nacionalidade não pode ser feita pelo pai, nem representando, nem assistindo. É necessário se aguardar a capacidade civil plena para que a pessoa possa decidir sobre seu vínculo com o Estado soberano. Então, a mim me parece que o fato de ter nascido, o fato jurídico de ter nascido no Brasil, por si só, já concede nacionalidade brasileira à criança, e ela poderia, se isso fosse possível, se isso viesse a se tornar, renunciar. Se fosse seguir a linha. Agora, depois dos 18 anos. Seguindo a linha do professor Rossini, eu comentava com o Paulo que existem pessoas, professor, que começam a pensar que, tendo em vista o crescimento de empresas hoje, né, que tem um faturamento muito maior do que o PIB de muitos países, teria sido uma tendência, uma possibilidade que no futuro, né, uma coisa bem prospectiva, essa nacionalidade fosse substituída pelo vínculo funcional. Então, você não seria mais brasileiro, americano, francês, você seria funcionário da IBM, funcionário da Microsoft. E aí, esse vínculo funcional que te daria os direitos e os deveres também, e se você estivesse insatisfeito, você que mudasse de empresa. Então, assim, né, é algo que... É o pleno império do mercado, né? Exato. Nessa perspectiva, acabaram as fronteiras, acabou essa coisa do imperialismo, então agora quem comanda são as empresas. E aí tem aquela questão também de saber como seria os direitos e garantias básicos também, né, em função dessa lógica mercadológica. Paulo César Rodrigues, muito obrigado por compartilhar suas ideias aqui. Parabéns pelo trabalho, muito interessante. Eu que agradeço a oportunidade, foi um prazer, agradeço aos professores também. Muito obrigado. E eu agradeço também nossos convidados, professora Alice Rocha, professor Rossini Corrêa. Muito obrigado por virem aqui participar dessa discussão. E a você, nosso muito obrigado. Você pode assistir a íntegra deste e de programas anteriores disponíveis na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. E o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.